Olá, vamos ler a Bíblia? Nós estamos em mais um dia da nossa jornada no livro de Salmos, de número 119, e hoje nós vamos estudar os versos de número 25 ao 32. Nós vamos falar sobre a força do entendimento. Vamos ler então a palavra? Está escrito assim: A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Meus caminhos te descrevi, e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Faze-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não me confundas. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos quando dilatares o meu coração. Embora o salmista ele sinta angústia e tristeza, ele suplica ao Senhor que o revigore, pois ele deseja obedecer-lhe. A disciplina do Senhor pode resultar em sofrimento e morte. E nós vamos ler lá no Salmo de número 118, o verso de número 17 e o 18, que está escrito assim. Vamos olhar aqui? O 17 e o 18 está escrito assim, ó. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Olha só, gente, que coisa maravilhosa. Como que o Senhor é maravilhoso, né? Olha aqui, não morrerei, pelo contrário, eu viverei para contar o que o Senhor fez, né? Para contar o que o Senhor fez. O Senhor me castigou severamente, mas não me deixou morrer. O Senhor, ele trata conosco, né? Ele é maravilhoso. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados e nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades, mas como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o amam, daqueles que hão de herdar a vida eterna. Como o Senhor é bom, como a sua bondade é maravilhosa. É por conta dessa misericórdia, dessa bondade que nós estamos aqui. Não é verdade? Então, o Senhor, ele é maravilhoso. O verso de número 26 diz assim: Até contei os meus caminhos e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos. E é interessante aqui que quando você for fazer isso com Deus, contar para Ele, porque é necessário contar aquilo que Ele já sabe, né? É necessário contar aquilo que Ele já sabe. E isso me chamou a atenção porque o salmista aqui, ele descreveu para o Senhor o caminho dele. Ele foi descrevendo, ele foi contando como é que era o caminho dele, né? Então, a gente não pode esconder nada de Deus, mas Keila, ninguém esconde nada de Deus, porque Deus sabe de tudo. Ele é onisciente, ele sabe de tudo. Pois é, mas ele pede que a gente conte tudo para ele, que ele quer nos ouvir. Ele quer nos ouvir e ele deseja que nós sejamos sinceras e sinceros com ele. Então, não esconda nada de Deus. Conta para ele, tá? Ele quer te ouvir, mas como eu falei para você, ele quer que você seja sincera com ele, sincero com ele, tá? A partir do momento que você relatar tudo para ele,
Ele vai te ouvir e Ele vai te responder quando você fizer isso com o coração contrito, quebrantado e com verdade, com sinceridade. Tá certo? O verso de número 27 e o verso de número 28, que nós lemos, ele vai falar sobre a nossa vida, que a nossa vida, ela é o quê? Ela é repleta de livros de regras, né? Mas os autores nunca estão conosco para ajudar-nos a segui-las, mas Deus está, Deus está. E esta é uma singularidade da nossa Bíblia. Deus não somente ensina as regras e as diretrizes, mas também permanece conosco diariamente para fortalecermos, de forma que possamos viver de acordo com as suas regras. Tudo que devemos fazer é convidá-lo a fazer parte de nossa vida. Então você precisa convidar o Senhor para Ele poder fazer parte da sua vida. Aí você pode dizer para mim, falar assim, aquele, mas Deus já sabe de tudo, Ele me conhece. Não, Deus, Ele quer ser convidado por você, para Ele fazer parte da sua vida, tá? Convide Ele para poder fazer parte da sua vida, tá? E se você responder positivamente, Ele vai te dar uma direção a ser seguida. Faça isso e você vai viver uma experiência extraordinária com Ele. Extraordinária com Ele. Ainda no verso de número 28, fala assim, ó, a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. A minha alma se consome de ansiedade, fortalece-me conforme a tua palavra. E mais uma vez aqui o Espírito Santo, ele chama a nossa atenção para quê? Para as preocupações com as coisas que acontecem, não é verdade? As dificuldades no meio do caminho, porque vai ter, gente, dificuldade, vai ter dificuldade, tá? Mas nesse caminho, o Senhor, Ele quer nos fortalecer, tá? Ele quer nos fortalecer. E todo esse fortalecimento que você precisa e que eu preciso está na palavra, na sua palavra. Então a gente precisa de pegar essa palavra aqui e ler e meditar, tá? Todos os dias, porque aqui tem resposta para nós, é na palavra. Então, o caminho é esse, é a palavra, tá? Então, na palavra você vai encontrar as respostas que você precisa, tá? Ele não vai deixar você sem resposta, mas ele vai te dar as respostas que você precisa. O verso de número 29 está escrito assim, ó. Desvia de mim o caminho da falsidade, ou seja, desvia de mim o caminho da mentira e concede-me piedosamente a tua lei, né? Então, ou seja, afasta de mim o caminho da mentira. A mentira é uma consequência da natureza pecaminosa e só gera insensatez. E nós precisamos fazer uma petição para Deus, sabe? Pedir para Ele poder tirar da nossa vida, né? Afastar do nosso caminho, né? A mentira, a falsidade, a prevaricação e tudo que é contrário ao caminho da verdade para que possamos então agradá-lo. Sempre falando a verdade, sempre sendo íntegro, sendo íntegra, falando a verdade. Ele espera isso de nós, tá? Que sejamos verdadeiras com Ele e com as pessoas também, tá? Então, é importante nós falarmos a verdade e vivermos na verdade. Falarmos a verdade, vivermos na verdade e vivermos com a verdade. A segunda parte do verso de número 29 vai dizer que, olha só o que fala.
e por tua graça dá-me tua lei. Então, gente, o acesso que nós temos hoje à palavra é um privilégio, né? O acesso à palavra de Deus é um privilégio e não um direito nosso, mas é um privilégio. Por quê? Porque isso foi pela graça de Deus, é pela graça. Então, ó, por tua graça, Senhor, não é porque a gente merece, é pela graça de Deus. Por tua graça, dá-me a tua lei. Então, é um privilégio nós podermos ter acesso à palavra de Deus. Então, você tem acesso, eu tenho acesso. Vamos colocar em prática, vamos estudar, vamos meditar nessa palavra. Vamos investir um tempo em aprender mais de Deus, tá? E Deus vai fazer coisa extraordinária. Então, é pela graça que nós temos esse grande privilégio, que é a palavra de Deus. Nós vamos ir para o versículo de número 30, o verso de número 30, ó, escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Que maravilha! Então ele escolheu o quê? Ele escolheu o caminho da verdade. Melhor coisa quando a pessoa escolhe, ó, escolhi o caminho da verdade e decidi seguir as tuas ordenanças. E aqui, gente, entra um fator muito importante, poderoso, que é o fator chamado decisão. Na vida, o homem e a mulher precisa tomar decisões. E olha, e a decisão do salmista aqui foi seguir as ordenanças de Deus. Ele decidiu, ele chegou um momento na vida dele que ele falou, peraí, eu preciso decidir. Eu quero viver uma vida para poder eu agradar a Deus, para poder eu tocar o coração do Pai. E para mim poder fazer isso, eu tenho que tomar uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão. Então ele tomou essa decisão de quê? De seguir as ordenanças de Deus. As ordens de Deus, de seguir, ou seja, de obedecer. E ele fez uma escolha aqui tão certa, né? Que ele escolheu fazer o quê? Ele escolheu trilhar o caminho da verdade. Então, a partir do momento que você toma essa decisão na sua vida, você vai fazer escolhas assertivas, as escolhas certas. E foi isso que ele fez, ele escolheu o caminho da verdade. Então eu deixo de lado a mentira e começo a viver a verdade, praticar a verdade, falar a verdade. Porque o Senhor, Ele espera isso de cada um de nós. Então na vida nós precisamos de tomar decisões. E ninguém vai fazer isso por mim e nem por você. Ninguém pode tomar decisão por nós. É nós mesmos que precisamos de tomar. Então, a decisão é sua. Toma a decisão da forma correta para que você possa, então, viver uma vida abundante, né? Uma vida abundante. E ninguém vai tirar isso de você. As coisas que você decide, tá? As coisas que você decide, ninguém pode interferir. E Deus, Ele está aguardando esse momento de você tomar essa decisão na sua vida. Não, Senhor, eu quero te servir, eu quero te agradar, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, para me poder caminhar contigo, para que o Senhor venha caminhar comigo em todo o tempo da minha vida. Então, Ele só está aguardando você tomar essa decisão. Aí depois você pode falar para mim assim, aquele, mas eu já sou crente. Tá, Ele te chama para uma intimidade maior. Ele te chama para conhecer Ele como Ele é. Tá? Então, só depende de você. O caminho da verdade, sabe o que que é? Aqui, ó, a Bíblia. Todo dia. É a Bíblia. Então, é importante. Já estamos terminando. O verso de número 31, o verso de número 31 fala assim, apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não me confundas. Ou seja, aderi aos teus testemunhos, ó Senhor. Não permitas que eu fique decepcionado ou envergonhado. Então, esse aderir aqui significa que eu me apeguei, ou eu me apegarei. Ou seja, é você estar apegada,
aos testemunhos do Senhor, à palavra de Deus, aos testemunhos. É uma maneira, e a gente está apegada aos testemunhos, apegada à palavra, aos mandamentos, os estatutos, é o caminho, é a maneira para a gente obter várias vitórias. Então, você quer obter vitória na sua vida? Começa a se apegar com a palavra, começa a se apegar com os mandamentos, com os estatutos do Senhor, e você vai ter essa vida vitoriosa. Verso de número 32. Verso de número 32. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos quando dilatares o meu coração. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos quando alargares, né? Quando o Senhor alargar o meu coração. E alargar aqui significa, sabe o quê? Despertar seus afetos morais para entender as Escrituras e para entender que tua contrição, é necessário ter o coração contrito, gente. Sem o coração contrito, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, é necessário nós termos o coração contrito, tá? Para poder, então, o Senhor ministrar as verdades dele no nosso coração. Por quê? Para entender a palavra, as Escrituras, nós precisamos de ter esse coração contrito, ao invés, ou seja, em lugar da astúcia da mente, né? De achar que a gente é bom demais para poder entender tudo, a gente chegar diante de Deus, chegar diante da palavra com o quê? Com o coração contrito. Com o coração contrito. E o coração contrito, um coração quebrantado, o Senhor não desampara. Então, Ele quer te ouvir. Ele quer que você chegue a Ele com o coração contrito e quebrantado, que Ele quer te revelar coisas extraordinárias. Eu espero que essa palavra tenha contribuído com a sua vida, que Deus possa abençoar a sua vida muitíssimo.